Até então, eu não conhecia uma emissora de rádio, pessoalmente, uma emissora de televisão. No clube onde eu treinava, onde eu jogava, você tinha repórter de rádio, de televisão todo dia, você dava entrevista, mas eu nunca tinha entrado numa emissora de rádio ou de televisão. Os repórteres iam até a concentração, iam até os campos onde a gente treinava, o clube, ou nos estádios onde a gente jogava, mas eu nunca tinha entrado dentro de uma emissora. E falei, olha, me usa para falar do Brasil. E não tinha naquele dia imaginado que um dia eu seria um comunicador, um falador, alguém que iria transmitir uma mensagem, um recado para outras pessoas, né? Mas eu fiz aquela oração aquele dia no pé da trave, naquele sol quente, e me esqueci. Porque eu fiz aquela oração de entrega e veio o alívio. Aí veio o alívio. Com ele as coisas deram um tempo. Isso, eu esqueci. Um ano depois, Sara, exatamente um ano depois, 365 dias depois, porque Deus tem tempo. Sim. Ele trabalha de tempos em tempos, né? E esperando a sua resposta. Mi hijo vi por ti y no te voy a abandonar, no. Gênesis, capítulo 2, verso 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você que está nos assistindo aí, que compartilhou um pouquinho da entrevista com o pastor Luiz Alberto, como é que anda o seu casamento? Eu quero falar agora sobre mitos que ameaçam isso. Coisas que você ouve falar, coisas que você cresceu ouvindo, coisas que você viu no casamento dos seus pais, coisas que ameaçam o casamento. Porque esse, meu irmão, é obra divina. Foi Deus quem instituiu o casamento e estabeleceu princípios para regê-lo. O casamento é um mistério. Nem mesmo as mentes mais brilhantes conseguem compreendê-lo de forma plena. A felicidade no casamento só é alcançada diante de um amor, compromisso e de renúncia constante. Investimento de montão, pouca cobrança, muito elogio, críticas cautelosas. Muitos casamentos adoecem e morrem, porque em vez dos cônjuges serem governados pela verdade, acabam sendo enganados por esses mitos. O primeiro deles, tem gente que casa pensando assim: eu preciso encontrar a pessoa perfeita para se casar. E eu quero te lembrar de algo. Você é uma pessoa perfeita? Certamente não. Porque essa pessoa perfeita, ela não existe. Nós não viemos de uma família perfeita. Não somos pessoas perfeitas e não encontraremos alguém perfeito para se casar conosco. Além disso, essa ideia já parte de um pressuposto errado, porque é uma afirmação tácita de que eu sou perfeito e que uma pessoa para estar comigo também tem que ser perfeita e se adequar ao meu modo de vida. Esse narcisismo é um erro gritante, produz uma autoavaliação falsa e inevitavelmente deságua numa relação conjugal adoecida. O desafio é ser a melhor pessoa que você puder. Se você que está aí, mulher, decidir ser a melhor esposa que você puder, e você, marido, decidir ser o melhor marido que você puder, vocês estão caminhando para uma relação sadia. O texto que nós lemos diz que o Senhor olhou, viu que o homem não estava bem sozinho, então fez cair um sono sobre Adão, tomou uma costela dele, formou a esposa. Deus é o maior interessado no relacionamento feliz para você. Primeiro mito, eu vou encontrar a pessoa perfeita. Segundo mito, que não deve existir se você quer viver uma vida eficaz: se o meu cônjuge me ama, nunca vai ser atraído por outra pessoa. Veja bem o que eu vou te dizer. Existem muitas pessoas que depois que se casam,
se descuidam da própria imagem. Deixam a vaidade completamente de lado. Se esquecem que o amor precisa ser sempre regado, precisa ser alimentado, precisa ser cultivado. É sabido que os homens são atraídos por aquilo que eles veem. Ei, esposa, cuide-se para o seu marido. O padrão de mulher que as escrituras trazem para a gente em Provérbios 31, traz uma mulher que cuidava do seu físico. Ela era uma mulher que se preocupava em estar bem. Mulher, preocupe-se com uma roupa que você veste para esperar o seu marido, em organizar o seu cabelo, em passar um bom perfume. E você, homem, também. O pastor Cláudio Duarte já diz que o homem acha que ele pode andar de qualquer jeito, coloca aquele cuecão grandão e que tá tudo certo. E o pastor Cláudio diz, ei, coloca uma cueca mais apertadinha aí, para dar a impressão de um volume maior, para alimentar a sua esposa, para alegrá-la. É importante saber que isso é mito. Nunca mais ninguém vai me atrair. A mulher precisa cativar o seu marido e o marido conquistar a mulher continuamente. Qualquer descuido nessa área pode ser fatal para a felicidade e estabilidade do casamento. Primeiro lugar, primeiro mito, se o meu cônjuge me ama, ele vai ser a pessoa perfeita. Isso não existe. Segundo lugar, se ele me ama, nunca vai se sentir atraído. Terceiro mito, que ameaça os nossos casamentos. Se o meu cônjuge se casou comigo, nunca vai esperar que eu mude. Meu irmão, você que é cristão, que conhece o Senhor, nunca pode estar completamente satisfeito nessa síndrome de Gabriela. Lembra Gabriela, cravo e canela? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, cresci assim, vou morrer assim. A indisposição para a mudança é um perigo enorme para a felicidade conjugal. Porque você e eu não somos produtos acabados. Nós somos seres em constantes mudanças. A gente está em constante transformação. A gente é desafiado todos os dias em mudar velhos hábitos, em abandonar coisas que não são mais convenientes, a agregar os valores importantes. E a acomodação no casamento é um retrocesso. É necessário que você se reinvente, porque a vida cristã é uma corrida rumo ao alvo. O nosso modelo é Cristo e todos os dias precisamos estar mais parecidos com Ele. E isso significa sermos melhores para os nossos cônjuges também. É por isso que tem muitas coisas que nós precisamos mudar, sim. É mito isso que diz que o outro nunca espera que eu mude. 4 mitos que ameaçam o nosso casamento. Se o meu cônjuge me ama, não vai ficar aborrecido se eu for uma pessoa possessiva e muito ciumenta. Ei, ninguém é feliz no casamento perdendo a sua individualidade. Esse negócio de que ciúme é prova de amor, ciúme fala do quanto eu amo, isso é para os relacionamentos que não tem Deus. Porque você e eu que conhecemos ao Senhor, sabemos que ninguém se sente confortável sendo sufocado. Ninguém tem o prazer de viver num cabresto, sendo vigiado em todo o tempo. O ciúme é uma doença que se diagnostica por 3 sintomas e eu quero te falar deles. Uma pessoa ciumenta vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer achar. Vou repetir. Uma pessoa ciumenta vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer achar. Embora marido e mulher devam respeito e fidelidade um ao outro, não podem viver sendo monitorados o tempo todo. Não é sadio, não é bom, ameaça a sua felicidade conjugal, ameaça a plenitude que Deus fez para você viver. Não se esqueça disso. Casamento pressupõe confiança. Eu falei para você de quatro mitos. O primeiro, eu preciso encontrar a pessoa perfeita, ela não existe. O segundo mito, se o meu cônjuge me ama, nunca vai se sentir atraído por outra pessoa, também é mito. Terceiro mito, se o meu cônjuge se casou comigo, nunca espera que eu mude, também é mito. Quarto mito, se o meu cônjuge me ama, não vai ficar aborrecido com a minha possessividade. E eu quero terminar falando do quinto e último mito que pode estar ameaçando o seu casamento. Se o meu cônjuge me ama, nunca vai discordar de mim. Ei, o casamento não é uma união de 2 iguais. Você quer diferença maior no fato de um ser homem e outra mulher?
Eles vivem em universos distintos. A ideia de almas gêmeas é equivocada. Ela não é real. O impressionante do casamento é que mesmo dois indivíduos sendo tão diferentes, homem e mulher, são unidos numa aliança indissolúvel para se tornarem uma só carne. As diferenças existem sim, mas elas não existem para destruir o casamento, mas para enriquecê-lo. Não para separar o casal, mas complementar o seu relacionamento conjugal. Como anda o seu casamento? Eu quero te dizer que Deus fez o seu casamento para a sua alegria, para a glória dele, mas também para a sua alegria. Guarde isso. Cuide do seu casamento, cuide do seu cônjuge, cuide da sua família, porque ela é o maior projeto de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, porque um dia o Senhor fez cair o sono em Adão, formou a mulher, e dali, Deus, o primeiro casamento então aconteceu. Pai, existem pessoas orando comigo agora, enfrentando dificuldades nessa área, mas nós sabemos que o Senhor, como Criador de tudo isso, é também o Deus que pode resolver todas as pendências que as pessoas que estão comigo agora estão passando. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua mão poderosa sobre a vida de cada uma delas, pela intervenção do Teu Espírito. Pai, por essa quebra de mitos, por uma disposição em viver um tempo novo, para que eles possam gozar da plenitude que o Senhor tem para o casamento deles. Eu quero abençoá-los e pedir sobre cada um deles a bênção do Senhor, porque só assim eles terão condição de serem felizes, andando na contramão de um mundo onde o divórcio parece ser sempre a melhor opção. Eu te peço, Deus, que o Senhor olhe por cada uma dessas pessoas que estão orando comigo agora, no poderoso nome do Teu Filho amado, Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, mas eu não posso deixar de convidar você para a nossa programação semanal. Isso mesmo, todas as quartas, às 20 horas, grande culto de ensino, aqui no endereço da sua tela. Aos domingos, também às 20 horas, na nossa igreja de Goianira, tem culto de ensino. Aos sábados, grande culto de jovens. Você de 8 a 80 anos é meu convidado para estar ali junto com o pastor Danilo, com Osmar, aprendendo da palavra do Senhor, estando blindado para viver essa juventude aí na direção do Senhor. E aos domingos, às 17, às 19h30, grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Venha, traga a sua família, os seus filhos, nós teremos prazer em juntos adorarmos ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam ser com cada um de vocês e com as suas famílias, hoje e até a volta do Cordeiro. Eu me despeço de você, te desejando desde já uma feliz Páscoa. Lembrando que a Páscoa não é só coelhinho, não é só ovos de chocolate, mas é lembrar que o bom Jesus deu a vida por amor a você. Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E essa é a grande notícia da nossa Páscoa. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa. Se assim o Senhor permitir, eu te espero. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora.